O mundo já não é mais o mesmo. Disso eu tenho certeza. Ou vai ver, o mundo sempre foi cruel. Só não tínhamos a internet para mostrar tudo isso pra gente, não é? Como é possível uma criança cometer um crime, hein? Ou um adolescente envenenar alguém apenas para ver como é a reação do veneno? Nessa Sexta do Medo, eu, Bira, vou contar alguns crimes incrivelmente cruéis que fizeram crianças passarem boa parte da juventude na prisão. Já imaginou uma pessoa que foi abusada pela própria mãe quando pequena? Uma mãe usuária de drogas que não queria ter a filha e tentou matá-la diversas vezes. Uma mãe alcoólatra que punia a filha quando ela acabava fazendo xixi na cama. Uma mãe que se prostituía e obrigava a própria filha a atender seus clientes desde quando ela tinha 5 anos. Como é que seria a cabeça de uma criança que cresceu nessas condições? Nos anos seguintes, os atos de Mary mostram como ela foi afetada por esses pesadelos. Ela nasceu em maio de 1957, na Inglaterra. Do verdadeiro pai, ninguém sabe. Mas o padrasto, um homem chamado Billy, acabou sendo preso quando Mary era criança. A região onde a menina cresceu era bastante violenta e ela logo começou a assumir uma personalidade desse tipo, por conta da violência de casa. Além de torturar e matar cães e gatos, ela também agrediu colegas na escola e até deixou um primo de 3 anos gravemente ferido. Mas foi quando ela estava prestes a completar 11 anos, se não me engano, em 1968, que seus atos atingiram outros patamares. Mary e a amiga Norma decidiram armar uma armadilha para o filho do vizinho, um garoto de 4 anos, chamado Martin. As duas o convenceram a ir até uma casa abandonada nas redondezas, com a desculpa de que dariam doces para ele. Ao chegarem lá, Mary estrangulou Martin até a morte. Mary, vocês vão acreditar, foi ao velório da criança, como se nada tivesse acontecido. Alguns dias após o crime, ela e a amiga invadiram e vandalizaram uma escola, deixando cadeiras destruídas e bilhetes em que assumiam o assassinato de Martin. A polícia apenas considerou que tinha sido uma brincadeira de extremo mau gosto feita por Mary, que já tinha feito coisas do tipo antes. Em julho do mesmo ano, Mary e Norma fizeram mais uma vítima, Brian. Um garotinho de 3 anos. Assim como no último crime, ele foi atraído com a desculpa dos doces. E ao chegarem em um local afastado, Brian foi estrangulado e mutilado com uma tesoura. Bem no tórax, as duas deixaram a letra M marcada.
Depois de encontrarem o corpo, a polícia logo vinculou o caso com a morte de Martin, o que fez os detetives pensarem que algum serial killer estivesse envolvido. Por conta de seus atos, antes e depois do assassinato de Brian, Mary e Norma se tornaram as principais suspeitas. Mary teria molestado o menino e ainda ficou perguntando para a família: vocês sentem falta da criança? O relato de um detetive aponta que as garotas até estavam rindo quando o caixão de Brian era levado da casa dele. Mary confessou os assassinatos e foi presa, ao lado de Norma, em agosto de 1968. No dia do julgamento, Norma foi absolvida das acusações, sendo considerada pelo júri uma espectadora dos atos cruéis da amiga. Já Mary foi considerada culpada pelos 2 assassinatos, pelo vandalismo na escola e ainda por ter estrangulado 4 crianças. Ela recebeu uma sentença indefinida e foi liberada 12 anos mais tarde, quando tinha 23 anos. Agora vamos voltar alguns anos no tempo. Graham nasceu em 1947, em Londres, e era considerado um garoto solitário, que não tinha o hábito de brincar com outras pessoas da sua idade. As leituras favoritas dele eram as que falavam sobre Hitler. Mas a área que ele mais investiu seu tempo foi em venenos. Quando completou 13 anos, ele conseguiu uma quantidade perigosa de diversos tipos de venenos, ao dizer para químicos da cidade que tinha 17 anos e estava fazendo experimentos. Ele começou a dar substâncias para gatos na rua, para estudá-los enquanto morriam. Não demorou muito para ele querer mudar o foco para humanos. A primeira vítima foi um colega de escola que sofreu com vômitos, cólicas e dores de cabeça, quase morrendo no processo. Só que como não dava para monitorar a vítima na casa dela, Graham mudou o foco para aqueles que estavam mais próximos. Sua família. Ele começou envenenando seu pai. Depois a madrasta. Em seguida, a irmã. Todos sentiram fortes dores no estômago, tiveram diarreia e vômitos. O pai suspeitou no início, mas só foi ter certeza dos atos do filho quando a irmã dele foi para o hospital, tendo alucinações, e os exames indicaram que ela havia sido envenenada. Em 1962, quando a madrasta dele morreu envenenada, aí o pai passou a ter certeza do envolvimento do filho. Depois que o professor de Graham encontrou venenos e muitos materiais que falavam sobre as substâncias na mesa escolar do garoto, ele acabou sendo enviado para um hospital psiquiátrico da polícia. Época que admitiu ter envenenado a família.
Meses antes de completar 15 anos, Graham foi internado em um hospital de segurança máxima, considerado o paciente mais jovem desde 1885. Mas a história não acabou por aí. Mesmo preso, o fascínio dele por venenos não diminuiu. Pelo contrário, na instituição médica, ele continuou fazendo experiências com venenos, mas dessa vez as vítimas eram os pacientes e funcionários. E por mais que as pessoas tivessem conhecimento do que Graham fazia, ninguém falava nada por medo de serem envenenados. Um dos pacientes até foi morto lá no hospital. O que ainda assim não impediu que Graham fosse considerado curado em junho de 1970 e tivesse alta no ano seguinte. De volta às ruas, ele conseguiu um emprego em uma fábrica de materiais fotográficos e manteve as pesquisas com venenos. Até o final de 1971, ele envenenou mais de 70 colegas de trabalho, todos através de bebidas batizadas. Não demorou muito para que algumas pessoas morressem e a autópsia revelasse que as mortes tivessem veneno envolvido. Já em 2004, lá no Japão, o assassinato de uma menina de 11 anos por uma colega chocou a população pelo nível de crueldade envolvido. Amante de internet, cinema e basquete, Natsumi, que também tinha 11 anos na época, se sentiu ofendida depois que uma menina chamada Satomi a chamou de gorda. Natsumi não gostou nada disso. No dia 1º de junho daquele ano, a garota levou a colega para uma sala vazia na escola e vendou os olhos dela, dizendo que tudo fazia parte de um jogo. Naquele momento, Natsumi pegou um estilete, cortou a garganta da outra menina e ainda fez várias marcas no braço da vítima. Ela teria retornado à sala de aula com as mãos e a roupa coberta de sangue. Ao perceber que havia alguma coisa errada, o professor logo chamou a polícia. Na época, a maioridade penal no Japão era de 14 anos. E a polêmica foi tamanha que até gerou discussões sobre reduzi-la para que Natsumi pudesse ser presa. No final das contas, a adolescente acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico e passou anos em um reformatório, até receber a permissão de sair em 2013, quando fez 20 anos. Lembram da Mary que falei no início? Depois de ter feito tratamento na prisão, Mary recebeu a permissão de começar uma nova vida, com uma nova identidade longe do passado. Nos anos seguintes, ela teve uma filha e chegou a falar com uma jornalista sobre a conturbada infância que ela teve. O Graham, que gostava de venenos, lembra? Foi ligado aos crimes e recebeu 4 sentenças de prisão perpétua. Ele acabou morrendo na cadeia em 1990, por insuficiência cardíaca. Mas algumas pessoas acreditam que ele mesmo pode ter se envenenado. Já Natsumi
depois que saiu da prisão, ganhou popularidade na internet e recebeu várias homenagens, inclusive o apelido de Nevada Tan, já que estava usando um moletom da Universidade de Nevada no momento do assassinato. Inacreditável. Depois disso tudo, eu deixo uma pergunta para vocês. Até que ponto vai a crueldade do ser humano? Boa noite.